Aleluia, Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar na sua casa nesse domingo te adorando, te glorificando, te exaltando e declarando que o Senhor é o Deus dessa nação. Ó Deus, muitos não podem acreditar, muitos desdenham, mas nós cremos num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Um dia se revelou através do seu Filho amado para nos alcançar, para nos libertar, para nos tornar filhos através de Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse amor, muito obrigado por essa obra. Ó Deus, e neste momento, Pai, nós entregamos a nossa adoração diante de Ti, Deus. Entregamos a nossa vida diante de Ti. E nós queremos declarar que não somente a nação, mas a nossa vida, o nosso coração, entregamos a Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa derramar a Tua unção, que o Senhor possa derramar, ó Deus, o Teu poder, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, está nos mostrando a caminhar ao centro da Tua vontade, Pai. A Te oramos nessa noite, Deus, e nós declaramos como igreja vivo, de um Deus vivo, que o Brasil pertence ao Senhor, que a nação brasileira pertence ao Senhor, ó Deus, e como forma de agradecimento em fé e convicção, nós levantaremos a melhor salva de palma para o Senhor Jesus nessa noite. Igreja de Jesus Cristo, aplauda o Senhor acima da sua cabeça, porque Ele é digno de receber a glória, o louvor, a adoração. Seja dado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus dessa nação, Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Amados, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Você já falou com o irmão que está do seu lado, já ministrou boa noite e a paz do Senhor na vida dele? Gente, do lado é fácil. Fala com a pessoa de trás aí, sai do seu lugar, ministra mesmo. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Estamos na casa do Pai, na presença do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Pode se assentar aí. Isso! Glória a Deus! Ui! Quero que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Capítulo 9, a partir do versículo 10. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma linda homenagem ao dia da independência do nosso país, onde nós estivemos fardados aí juntamente com alguns irmãos e as crianças da nossa igreja estivemos cantando o hino nacional. E hoje pela noite nós optamos em honrarmos uma pessoa muito especial dessa igreja. Daqui a pouco nós falaremos mais a respeito. Nós queremos dar honra a quem merece honra. Amém? Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos, pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo-o, disse: Os sãos precisam de médico, os sãos não... Obrigado, pastor. Pastor Heraldo tá ligado. Ninguém se ligou, somente ele. Vamos lá. Ah, Deus, cadê? Perdi. Versículo 12.
Mas Jesus, voltando aqui. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram ao discípulo: por que come o vosso mestre com os publicanos e pescadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os... Para quê? Show de bola. Feche seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por essa oportunidade de pregar a Tua palavra neste momento. Deus, seja comigo, ó Deus, me use poderosamente como instrumento para a Tua glória. A Ti oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, nós seguimos um Deus que exala milagres. Amém? Jesus, onde parava, onde passava, Ele operava algo especial na vida das pessoas. Todas as pessoas que tiveram realmente um encontro com Jesus, as suas vidas foram mudadas para todo sempre. Algumas pessoas tiveram cara a cara com o Senhor Jesus e aproveitaram a oportunidade para demonstrar diante a Ele o que precisava para que a sua vida pudesse ser mudada. Outras pessoas aproveitaram ou ouviram através da fé que Ele iria passar por lugares e saíram de suas casas, do seu estado de estagnação e foram ao encontro com Jesus na certeza que as suas vidas seriam mudadas. Eu quero te dizer algo especial nessa noite. Você veio ao lugar certo, porque Jesus está nesse lugar. Aproveita a visitação do Senhor Jesus neste lugar e fala para Ele aonde você precisa ser transformado. Verbalize, fale, coloque no mundo espiritual juntamente para Ele, porque Ele vai tocar aonde você precisa ser tocado. Ele vai transformar aonde você precisa ser transformado. Mas tem pessoas que têm vergonha de abrir a sua boca e falar. Todos aqui já passaram certa vez por algum médico, por algum exame, em algum dado da sua vida, com certeza vocês já tiveram diante de um médico. E geralmente o médico pergunta quais são os sintomas, o que você está sentindo. E se você não falar o que você está sentindo, ele não pode reparar, ele não pode dar um medicamento para curar aquilo que você está sentindo. Jesus é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Ele não precisa que você fale, mas Ele deseja que você fale, para você demonstrar para os outros o quanto você acredita o que Ele pode fazer na sua vida. Ele sabe quem Ele é, Ele sabe do seu poder, Ele sabe da sua glória. Mas Ele deseja realmente saber o quanto você acredita o que Ele pode fazer na sua vida. Entende isso? Muitas das vezes, quando nós recebemos uma bênção da parte do Senhor, nós nos calamos. Amados, pelo contrário, todas as vezes que nós recebemos algo da parte do Senhor, nós temos que testemunhar daquilo que Ele fez na nossa vida. Que através da nossa vida, outras pessoas podem ser alcançadas. Através de testemunhos, pessoas podem conhecer a glória de Deus. Entende essa profundidade de testemunharmos acerca dos milagres do Senhor Jesus? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: nós servimos um Deus que exala milagres. Eu quero que você abra comigo lá no Evangelho de Marcos, logo no comecinho, capítulo 1, versículo 40. Primeiro ponto que quero falar para vocês. Colocou que eu te pedi? Jesus restaura a dignidade. Você pode repetir comigo? Jesus restaura a dignidade. Diz assim a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um quê? Leproso, rogando-lhes,
de joelhos, falou assim: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo, fazendo-lhe então veemente advertência, e logo despediu e disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir o testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou e ia propalar muitas coisas, divulgar notícias, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, de toda a parte vinham ter com eles. Nos tempos de Jesus, essa doença era algo que deixava a pessoa à parte. Era uma doença a qual existiam até leis contra essas pessoas que pegavam, que tinham essa doença. Elas eram deixadas de lado, do convívio do seu parente, do convívio da sua parentela. O melhor amigo de um leproso era um outro leproso. Eles ficavam fora da cidade porque eles não poderiam ter convívio com outras pessoas. E na Bíblia, a lepra tem algo espiritual que demonstra porque aonde a pessoa era atacada com a lepra, elas comiam as partes mais extremas do corpo da pessoa e deixava aquele lugar dormente. No mundo espiritual existem pessoas com lepras. Elas estão adormecidas para o que o Espírito Santo deseja fazer na vida dela. Elas não conseguem enxergar, não conseguem sentir o fogo do Espírito e o tocar do Espírito Santo na vida dela, porque elas estão mortas espiritualmente, necessitando que essa lepra possa ser arrancada na vida delas. Esse homem, ele aproveitou a oportunidade que Jesus iria ou estava em um lugar, e ele foi em direção ao mestre. Jesus, ele não poderia tocar, mas ele se compadeceu deste homem e estendeu a mão naquele momento, e ele falou assim: eu posso não somente curá-lo, mas eu também posso salvá-lo. Eu quero, pode ficar limpo neste momento. Aquele homem imediatamente ficou limpo da sua lepra, e é isso que ele deseja fazer na sua vida hoje. Ele está disposto a estender os braços, te colocar de pé, te levantar, te limpar e falar: filho meu, estás limpo de toda enfermidade nesta noite. Nesta noite eu tenho poder para livrar não somente da sua lepra espiritual, mas todas as mazelas que o mundo possa ter colocado na tua vida, porque eu sou o Senhor, eu opero milagres e maravilhas. Eu restauro a dignidade das pessoas. Quantas pessoas saíram dos seus lares nesse momento e deixaram parentes se embriagando? Domingo de sol, Rio de Janeiro, calor de 40 graus. Quantas pessoas você cruzou pela rua, você vindo hoje para a igreja, que estão nas portas de bares, bebendo, se prostituindo, se drogando? Essas pessoas estão cauterizadas espiritualmente, precisando ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Assim como Jesus deseja fazer em nossas vidas, Ele deseja fazer também através da nossa vida. Esse homem foi restaurado, e se Deus te restaurou, Ele deseja fazer o que você faça com outras pessoas. Prega o Evangelho, insista em tempo e fora de tempo. Fale, anuncie. Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Não interessa onde eu vou entrar, não interessa com quem vou estar, interessa que aonde eu estiver, as pessoas verão Jesus na minha vida. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por conta disso? Essa passagem ela se mostra em outros evangelhos,
Mas Jesus, além dele fazer o milagre, ele também cumpre a lei. O que diz a lei? Se apresenta o sacerdote e fala que você foi curado. Quando Jesus te tocar, agradeça, porque Ele te libertou. Seja grato pelo que Deus fez na sua vida. Amados, eu sei da onde eu vim. Eu sei da onde Deus me tirou. E para lá eu não quero nunca mais voltar. Eu prefiro estar no santo lugar, a proclamar, a divulgar e a pregar o Evangelho da salvação. O Evangelho que me libertou. O mesmo Deus que libertou está aqui nessa noite. E Ele deseja fazer isso na sua vida. Amém? Glória a Deus. O primeiro passo, Jesus restaura a dignidade. Segundo, a sua fé é admirável diante de Jesus. Abre comigo aí Evangelho de Lucas, capítulo 7. É só ir um pouquinho para frente, aproveitando a oportunidade, que desejar aprender mais da palavra do Senhor. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, Segundou com Cristo, só vir, irmão, só vir. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Todos acharam? Primeiro ponto foi o quê? Jesus restaura a dignidade. Segundo, sua fé é admirável diante de Jesus. Fala assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião é uma espécie de um capitão. O exército romano, ele dominava nos tempos de Jesus, e existia uma guarnição, onde esse centurião ele era responsável por impor os impostos e determinar o quanto as pessoas deveriam pagar, e ele administrava aquela situação ali. Beleza? Ele era do exército romano, ele era um romano nessa situação aqui. E o servo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, tendo o quê? Ouvido. A fé vem pelo... Amém. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instâncias, suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso. Porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga, uma espécie de igreja fora do templo. Então Jesus foi com eles. E perto da casa o centurião enviou-lhe os amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre em minha casa. Olha o pastor aqui. Existia um centurião que tinha um servo que estava doente na sua casa. Era um servo muito estimado, uma pessoa muito estimada para a sua família, e principalmente para esse centurião. Ele ouviu que Jesus estava numa localidade. E ele, por se ver indigno de não ir à presença de Jesus, ele solicitou que os anciãos pudessem ir à presença de Jesus, para que Jesus pudesse operar um milagre na vida desse homem, desse jovem. E aqueles homens atenderam esse pedido desse homem, desse centurião, e foi até o Senhor Jesus e falou: Jesus, ele é um homem digno, ele ajuda na sinagoga, ele oferta lá para a construção da sinagoga, ele é amigo do povo. E Jesus, querendo operar maravilhas e mostrar até para os romanos que ele não faz acepção de pessoas, ele estava indo ao encontro na casa dele. Mas só que aquele homem percebeu que Jesus estava vindo para a sua casa. E ele falou assim: vai lá e fala para ele não entrar, porque eu não sou digno que ele entre na minha casa. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Muitas das vezes nós não nos sentimos dignos
de receber algo da parte de Jesus. Mas nós precisamos que Ele haja de uma forma sobrenatural, e nós pedimos para que pessoas possam orar e interceder por nós. Mas olha o que aconteceu com esse homem. Diz assim, ele fala assim: Senhor, Senhor, não te incomode, porque não sou digno que entres na minha casa. Por isso eu mesmo me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, ele vem, e o meu servo faz isto, ele faz. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Basta uma palavra do nosso Deus para que o milagre possa acontecer na sua vida e daquele a qual você interceder. Muitas das vezes nós nos achamos indignos de pedir algo para Deus e fala assim: pastor, ora pela minha vida. A gente vai orar, nós estamos intercessores. Mas aquilo que você tem que fazer, irmão, cabe somente a você realizar diante de Deus. Ele quer ter uma intimidade contigo, Ele não quer usar intermediadores, Ele quer que você se ajoelhe diante dEle, reconheça que necessita e precisa que Ele opere um milagre na sua vida. Basta uma palavra do nosso Deus para que o milagre possa acontecer. A tua fé vai ser testemunhada para as pessoas que não acreditam. Nem no próprio povo de Deus, Jesus achou fé. Esse homem era um cidadão romano, totalmente oposto ao povo de Jesus. Eu quero te dizer que a tua fé vai salvar pessoas da escuridão, das trevas. A tua fé vai tirar pessoas cambaleantes ao inferno. A tua fé vai ser alcançada, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por conta disso? Irmão, para Jesus dar testemunho da fé, Ele é o próprio autor da fé. Aquele cara tinha que crer, mas as condições a qual ele vivia, o como ele vivia, para o que ele servia, faziam esse impedimento dele chegar na presença de Jesus. Mas tudo que te impede nessa noite de chegar à presença do Senhor Jesus vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. As barreiras que te impedem de chegar na presença do Senhor Jesus vai cair nessa noite. Nada vai te impedir de chegar à presença do Senhor Jesus. Amém? Primeiro, Jesus restaura a dignidade. A sua fé. Segundo, a sua fé é admirável diante de Jesus. Através de nós, pessoas podem ser curadas. Amém? Terceiro, Jesus cura paralisia, tanto espiritual, tanto física. Eu quero que vocês abram comigo lá no Evangelho, é só passar um pouquinho para trás, Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 17. Quantos estão sendo ministrados aí, diga amém. Uma das passagens que eu mais amo pregar. Essa é uma outra que eu vou pregar daqui a pouco. Diz assim a palavra do Senhor: ora, aconteceu que naqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres das leis, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém.
e o poder do Senhor estava com eles para o quê? Ele era a própria cura. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, preste atenção, nesse momento Jesus não está olhando a fé de que está sendo carregado. Ele está olhando para a fé de quem está carregando. E isso chamou a atenção. Daqui a pouco eu vou falar para vocês aquilo que vocês querem, devem ser ministrados. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoaram, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-os os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder até a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou aquele diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuído de temor, diziam: hoje vimos prodígio. Abra o seu coração mais ainda para essa ministração que Deus vai colocar na sua vida. Um dia, eu precisei ser carregado para a presença de Jesus. Um dia, eu estava tão paralítico espiritualmente, que as pessoas que me amavam me levaram à presença do Senhor Jesus. Eles não olharam para a dificuldade, eles não olharam para a multidão, eles só queriam que eu chegasse à presença do Senhor Jesus. Eles não mediram esforço para subir o telhado, e aonde Jesus estava, eles me desceram pela maca para que Jesus pudesse operar um milagre na minha vida. Jesus honrou a fé dessas pessoas que oraram pela minha vida. Jesus honrou a fé daqueles que dobraram o joelho e oraram para que eu pudesse ser alcançados pelo Senhor Jesus. Agora, olha o que eu faço hoje. Eu não meço esforço para levar as pessoas na presença de Deus. Se tiver que subir o telhado, eu vou subir o telhado. Se tiver que carregar a maca, eu vou carregar a maca. Isso é o Evangelho de Jesus. É fazer o que Jesus fez contigo. Anuncia a salvação, anuncia a restauração. Se for caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se for para tirar o casaco, dá também a calça. Se for para orar 1 hora, ora 2 horas. O importante é que essa pessoa seja alcançada pelo Senhor Jesus. É retribuir o que fizeram conosco. É o mínimo, é o mínimo. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo, a qual muitos estão se abstendo de fazer. Eu já fui alcançado, eu já estou salvo. Para de ser covarde, irmão. Vá pregar o Evangelho da salvação. Se tiver que subir o telhado, abrir a ilha do telhado para descer as pessoas que necessitam de Jesus, faça. Oportune a presença do Mestre, para que as pessoas que vocês amam sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. Para que tanta insistência? Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para onde? Aonde começa o testemunho da sua restauração, é na sua casa. Aonde começa o seu ministério, é na sua casa. Aqueles que te viram prostrado, quebrado, derrotado, eles que verão vocês primeiro sendo restaurado. Você pode glorificar o Jesus por conta disso?
Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permaneceu deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficarão admirados pelo que Jesus fez na sua vida. Eles ficarão: há tanto tempo você era viciado, há tanto tempo você estava vivendo dessa forma, eu não acredito que a sua vida foi transformada. Foram os homens malucos que me levaram para a presença de Jesus e Ele me curou. Foram os verdadeiros evangélicos, os verdadeiros cristãos que proporcionaram que Jesus fizesse isso na minha vida. Aleluia! Quantos estão sendo abençoados nessa noite? Diga amém. Hoje vimos prodígios. O mesmo Jesus que recebeu aquele paralítico pelo teto é o mesmo Jesus que deseja operar na sua vida nessa noite. E Ele está aqui. Ele está neste lugar. E para fechar essa palavra, eu quero que vocês coloquem aí o Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22. Todos acharam? A multidão não pode te impedir de chegar a Jesus. Amém? O primeiro, Jesus restaura a dignidade. Segundo, a sua fé é admirável diante de Jesus. Terceiro, Jesus cura a paralisia, tanto espiritual, tanto física. O quarto, para fechar, a multidão não pode te impedir de chegar à presença de Jesus. Marcos 5, a partir do versículo 22, fala assim a palavra do Senhor Jesus. A partir do versículo 24. Grande multidão o seguia e comprimindo. Aconteceu que certa mulher, a Bíblia não menciona o nome dessa mulher. Ela é conhecida pela enfermidade que ela carrega durante 12 anos. Às vezes as pessoas não te conhecem pelo teu nome, te conhecem pela enfermidade ou pelo problema que você carrega há tantos anos. Mas eu quero te dizer que aquele te conhece desde o ventre da sua mãe e está aqui nessa noite. O que o mundo te taxou, o que o mundo te tornou conhecido, para ele não vale de nada. Para ele, o que importa é que você é filho de Deus. Através do sacrifício dele na cruz, ele nos alcançou. Diz assim: e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera nas mãos de médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sendo contudo nada a aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido mais uma vez o ouvir, o mais uma vez atender, o mais uma vez colocar a sua fé em ação. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curada do flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizeis: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela tinha sido operada, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua o quê? A tua o quê? Jesus,
Ele é o autor e o consumador da fé. Aproveita a oportunidade que Ele está aqui nessa noite. Pastor, eu cheguei aqui sem fé nenhuma. Aproveita que Ele está te chamando. Eu quero te encher de fé, para que eu possa operar tanto aquilo que você espera, tanto aquilo que você nunca imaginou que poderia acontecer na sua vida. Eu estou disposto a realizar. Diz assim: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher há 12 anos padecia de uma enfermidade. As mulheres têm um costume mensalmente de ter o período menstrual ali, onde existem mulheres que ficam muito mal. Mas nesse caso aqui não foi somente uma semana, não foi somente 7 dias, foram 12 anos. Eu fico imaginando a aparência dessa mulher. Eu fico imaginando no seu dia a dia, como ela fazia ali os seus afazeres, como era a sua pele, como era a sua forma de caminhar, como era o seu cabelo. A Bíblia relata que possivelmente ela teria dinheiro porque ela tinha ido em vários lugares a qual não podia tratar. E a cada dia que passava, ela se tornava pior ainda. Eu costumo dizer que muitas das vezes nós estamos levando o nosso problema para quem não pode resolver nada. É mais uma pessoa a saber do nosso problema. Eu quero te dizer nessa noite, leve os seus problemas para quem vai resolver a sua questão. Jesus, Ele é o nosso mediador diante de Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se você já não está aguentando mais, coloque Jesus na sua vida. Aquela mulher, ela ouviu que Jesus iria passar e de alguma forma ela teria que chegar até onde Jesus estava. Olha a convicção, olha a fé daquela mulher. Porque Jesus, onde passava, Ele arrastava multidões. As pessoas iam atrás de Jesus, não pelo que Ele era, mas pelo que Ele estava proporcionando para as pessoas. Como eu falei para vocês, Ele estava exalando milagres. E aquela mulher, ela precisava de um milagre no toque no seu corpo. Porque imagino que ela deveria ficar de lado, fora do convívio da sua parentela, porque a mulher, quando estava nesse período, ela era tida como contaminada, ela não tinha acesso às pessoas. E ela estava há 12 anos nessa situação. Mas ela queria dar um jeito. Os médicos, os curandeiros, os feiticeiros não deram jeito na situação dela. Nem o dinheiro que ela tinha conseguiu resolver a questão dela. Mas ela saiu de casa determinada. E se você saiu determinado da sua casa até o encontro com Jesus, Ele está neste lugar. Ele está aqui nessa noite. E não importa a multidão que tenta tocá-lo, Ele sabe que o seu toque é um toque diferente, é o toque da fé, é o toque da pessoa que está convicta que vai sair curada em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher, ela poderia muito bem voltar para casa, porque aos seus olhos estava uma multidão que poderia impedi-la de chegar à presença do Senhor Jesus. Os problemas não podem impedir de você chegar à presença do Senhor Jesus. As situações não devem impedir de você tocar na orla do vestido de Jesus. Enfrente todas essas coisas. Nunca foi fácil, nunca será fácil. O inimigo vai sempre tentar colocar um obstáculo para te impedir de chegar à presença do Senhor Jesus. É fácil pegar a Bíblia para ler, para ver as promessas sendo cumpridas em nossas vidas? É fácil nós ajoelharmos e buscarmos a presença de Deus? Porque Ele sabe que todos nós, quando nós buscamos essas disciplinas espirituais, o nosso coração enche de fé, e Ele tenta impedir que nós venhamos a realizar essas coisas. Alguém aqui sente prazer
em levantar de madrugada e buscar a presença de Deus? Pode se tornar um prazer quando se torna algo cotidiano. Mas no início, no princípio, meu irmão, é abdicar do teu sono, é abdicar do seu descanso para buscar a presença de Deus. Mas para fechar, essa mulher, ela não olhou para a multidão que poderia impedir a chegada da presença do Senhor Jesus. E entre a multidão, ela tocou nas vestes de Jesus. E naquele momento ela foi curada. Aquilo que há tanto tempo ela carregava, ela percebeu que já não estava fluindo do seu corpo aquele mal. Agora o fluir era a presença de Jesus na sua vida. E Jesus percebeu que o toque daquela mulher foi diferente. Foi o toque da fé. E a multidão comprimia, ele olhou para os discípulos, alguém me tocou. E os discípulos, Senhor, a multidão está te apertando, comprimido, e o Senhor pergunta quem tocou. Várias pessoas estão tocando no Senhor Jesus. Mas o toque dela foi diferente. O toque dela foi o toque da fé. Foi o toque de quem saiu de casa, enfrentou a multidão, enfrentou a sua debilidade, porque sabia que eu iria curá-la. Não importa como você saiu da sua casa nessa noite, irmão, eu quero te dizer que o dono, que o Pai, está aqui nessa noite. E Ele quer te curar de toda a enfermidade em nome do Senhor Jesus. Jesus restaura a dignidade. A sua fé é admirável diante de Jesus. Jesus cura a paralisia, tanto espiritual, tanto física. E a multidão não pode te impedir de chegar à presença do Senhor Jesus. Fica de pé nessa noite. Vamos orar? Eu vi uma frase muito interessante na semana passada que fala o seguinte: existem pessoas que estão indo para o inferno, não pelos seus pecados, mas pelo perdão que não quis receber da parte de Deus. O perdão está sendo liberado na sua vida nessa noite em nome de Jesus. A cura da sua enfermidade está sendo liberada agora em nome do Senhor Jesus. A sua família pode ser alcançada através da sua vida em nome de Jesus. Os seus filhos podem ser restaurados através da sua vida em nome de Jesus. Basta uma palavra do nosso Deus para que o milagre possa acontecer. Às vezes você chegou aqui sem fé, convicto na fé de quem poderia orar pela sua vida, mas aquele que é o Pai da fé, aquele que é o dono da fé, insiste para que você possa ter a tua fé naquele que pode todas as coisas. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa foi a tua palavra nessa noite. Ó Deus, eu creio que ela não vai voltar para o Senhor, porque ela vai cumprir o propósito pela qual foi pregada nessa noite. Assim como a chuva, Senhor, que cai do céu, ela tem um propósito específico na terra, ó Deus, ó Pai amado, de dar o alimento para aquele que estava cultivando o solo. Assim a tua palavra, Senhor, quando é pregada tal como ela é, ó Deus, para abençoar as nossas vidas. Muitas pessoas aqui nessa noite, Senhor, precisam ser alcançadas, precisam ser restauradas, precisam ser perdoadas, mas também precisam confessar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Ó Deus, nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa operar, ó Deus, com os teus milagres, com as tuas maravilhas, com os teus prodígios no meio da tua igreja, Senhor. A Ti oramos nessa noite e Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode dar um aplauso para o Senhor Jesus? Dá um glória a Deus, aleluia e obrigado, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar.